A influência da igreja é o tema, ou título dessa mensagem bíblica, a influência da igreja. Há uns anos atrás, a nossa juventude trabalhou com influência, esse tema. E é o tema sempre atual, a influência da igreja, a influência do cristão. Não apenas igreja no sentido de uma igreja organização, mas da igreja também entendemos que cada crente, sendo participante de uma igreja, fazendo a sua missão de discipulado, né? de ser discípulo. Então nós vamos ler dois textos bíblicos. Aliás, nós vamos ler à medida que vamos apresentando os tópicos, tá certo? Vamos ler os textos bíblicos à medida que vamos apresentar os tópicos. Mas, irmãos, a título de introdução nessa palavra, prestemos nós a atenção. A igreja é uma congregação local, como nós estamos aqui nessa manhã, de pessoas regeneradas, ou seja, nascidas de novo, passaram por a conversão, arrependimento, conversão, e pessoas que professaram a sua fé em Cristo Jesus. Esse é um conceito de igreja local. Pessoas regeneradas, e não perfeitas, mas regeneradas, alcançadas pela graça, e que professam a sua fé em Cristo Jesus. Mas também nós temos o sentido da igreja, empregado no sentido que eu costumo chamar planetário, porque chamar no sentido mundial, o mundo é muito maior do que o planeta Terra, nós sabemos disso. Então, prefiro usar o termo igreja no sentido planetário, até que se descubra a vida em outro local, a não ser na Terra. Então, esse sentido, irmãos, é empregado também na Bíblia. Não é? A reunião universal, vamos dizer, dos remidos de todos os tempos, que, crendo em Cristo Jesus, seja na antiga aliança, porque, reitero, se alguém perguntar como alguém pode ser salvo no Antigo Testamento, na antiga aliança, crendo na vinda do Messias, que foi prometido desde o Gênesis, tá certo? Nunca jamais foi pela lei a salvação, nós sabemos disso, é pela crença da vinda do Messias. E no Novo Testamento, Cristo já vindo, entrando pela porta que é Cristo, através dessa conversão ao Cristo, esse já nascido, já morto e ressuscitado. Mas dos termos que temos, o que há em maior quantidade em relação à igreja é no sentido local. No sentido local, embora nós sabemos que é natural que seja assim, porque as cartas, 13 cartas do apóstolo Paulo, elas foram direcionadas, a maioria dessas 13 cartas, a igrejas, não é? Filipenses era a igreja em Filipos, e aí vai, Colossenses, igreja em Colossos, e Tessalônica, etc. Então, nós sabemos que esse sentido de igreja local aparece mais. Mas o sentido planetário, universal, é claro que é essa igreja que o Senhor está preparando. O Senhor não está preparando uma igreja com rótulo, igreja A, igreja B, C, não. Ninguém queira, né, pensar dessa forma, porque está afadado, aliás, certamente, não é equivocado do entendimento de igreja. E aí nós vamos ver, irmãos, que essa igreja, ela tem pelo menos 3 aspectos que ela pode influenciar o mundo. Ela pode influenciar e deve influenciar a sociedade, a comunidade, não é? O mundo. E o primeiro aspecto a ser destacado é a igreja como um sal. A igreja como sal. Eu fico olhando aqui, irmãos, de muito tempo de igreja, inclusive eu, quantas mensagens nós já ouvimos sobre o sal da terra, né? O texto de Mateus capítulo 5, versículo 13. E essa igreja como sal, ela influencia de maneira invisível, porque ninguém aqui em perfeito juízo vai colocar sal numa comida, principalmente os hipertensos, que eu creio que já estão diminuindo ou até não usando nenhum. Embora a comida sem sabor, nós sabemos que ela fica muito indigesta.
Mas ou faz assim ou as coisas pioram, né? E ninguém vê sal. Se a gente vê sal numa comida, num alimento, o negócio vai ser algo intragável. Então é algo invisível, a influência invisível, assim como é a influência, assim como é a ação do sal no alimento. E em Mateus 5,13, vamos ler juntos esse texto aí? Creio que dá para ler? Dá. Está meio ali, não é? Sem ser um negrito, mas leiamos. Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Irmãos, Jesus disse que os cristãos são o sal desse mundo. Eu e você, nós somos o sal desse mundo. Irmãos, é uma afirmação muito contundente e implicante para nós, no sentido de termos aqui a responsabilidade da nossa influência no mundo. Plínio, não Plínio o moço, que era sobrinho de Plínio o velho, Plínio disse que nada é mais útil do que, cadê o irmão Enoque para dizer aqui no perfeito latim, né? Sali et soli. Ou seja, nada é tão útil como sal e sol. Sal e sol. Segundo Plínio. E nós percebemos que para que o sal possa ter alguma utilidade, ele precisa sair do saleiro. Precisa se misturar à massa. Para que o crente tenha a sua influência, a sua utilidade, sim, porque nós somos servos e servimos a um Deus que não é um déspota, mas é um rei, não é? É um senhor, e que servindo a ele no seu reino, nós é que somos muito mais abençoados do que abençoamos. Certamente, irmãos, precisamos sair do saleiro. Saleiro pode ser para alguém um lugar cômodo, não é? Uma zona de conforto, mas nós não faremos influência alguma se nós não sairmos do saleiro. Se nós não formos aonde as pessoas precisam e onde elas até estão. Isso nos leva a refletirmos sobre nossa participação e atuação em nossa sociedade, nossa comunidade, no mundo. A nossa participação, a nossa influência para o bem, naturalmente. É preciso saber então, irmãos, o que está acontecendo na sociedade, no mundo. Somos como os bereanos, lembra dos bereanos? Os bereanos eles liam a palavra e iam verificando se era assim mesmo. E também esse entendimento de como o mundo está andando. Por isso que todo cristão precisa estar bem informado, não é? Bem noticiado, e procurar as notícias boas. As notícias, eu digo boas, no sentido de que elas sejam verídicas, em meios de comunicação que sejam viáveis para que essa notícia, essa informação chegue de maneira correta aos nossos ouvidos. Através, irmãos, da participação em sociedade, nós podemos influenciar. O sal precisa se misturar, mas eu chamo a atenção sua e minha também, principalmente, de que nós precisamos nos misturar, mas não é com tudo que nós vamos nos misturar. Não é. Nós precisamos nos misturar, mas não de qualquer maneira com a massa. Nós precisamos sair do saleiro, mas nós não devemos ir a qualquer lugar. Os nossos pés, nós precisamos policiá-los para que eles não sejam conduzidos, não é? Pela nossa mente, pelo nosso pensamento, até pelos nossos desejos, para lugares que não são lugares onde nós devemos estar. Sim, misturar sim, mas muito cuidado. Aceite alguns convites, aceite, mas não aceite qualquer convite. Até porque hoje a gente já imagina o que pode estar ou que vai rolar em algum local, dependendo do convite como vem e dependendo de quem possivelmente estará lá. Nós devemos, irmãos, cumprir bem o nosso papel
sem que sejamos motivo de escândalo para o Evangelho. Devemos cumprir, devemos nos misturar, mas muito cuidado no misturar, no estar presente, você não se deixar envolver e, em vez de influenciar, você ser influenciado. Então, esse é o primeiro aspecto em relação à influência invisível, né? O cristão, a igreja, como um sal. O segundo é a igreja como luz, uma influência visível, obviamente. Quem é que pode esconder a luz, a não ser se colocar debaixo do alqueire, não é? Mas ela precisa, e ela onde está, se for no velador, um lugar alto, ela será notada, numa imensa escuridão será notada. E aí nós temos os versículos seguintes, de 14 a 16, do capítulo 5 de Mateus. Vamos ler juntos também? Pode passar aí a tela seguinte? Mateus 5, 14 a 16, leamos. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, sem dúvida também, uma das mais extraordinárias declarações de Jesus a respeito do crente. Ser luz do mundo, eu e você. Jesus disse que nós devemos ser luz do mundo. Irmãos, que responsabilidade a nossa. E nós percebemos que é uma declaração repleta de implicações, porque ninguém ligue essa declaração ao elogio, para que nós possamos dizer, puxa, nós somos o tal, Jesus disse isso, maravilha, nós estamos, como diz o jovem, estamos por cima. Não pensemos nós assim, porque nós sabemos que é uma declaração repleta de implicações no que tange a vida e a conduta nossa, de sermos sal, a influência invisível, e de sermos luz, a influência visível. E em Efésios 5,14, vamos ler juntos também, o texto diz assim, leiamos, pode ir em frente, a tela seguinte. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, tu que dormes. Será que tem alguém dormindo? Tem dormindo, acorda em nome de Jesus aí. Não durma não, embora eu lembro, irmãos, de episódios, né? Inclusive narrados por um colega pastor, de que a mãe, um parênteses rápido aqui, eu vou fechar rápido, eu sei breve. A mãe dormia, a irmã dormia muito no culto. E depois ele procurou saber, depois a parte, né? Não deu carão nem nada, você que está dormindo, nada disso. Procurou saber a história daquela mulher, irmãos, mãe de autista no nível lá em cima, né? E essa mulher, a oportunidade que ela tinha era de dormir no culto, porque em casa ela não descansava. E a igreja se juntou e tem feito um trabalho de apoio àquela mãe, não é? Fecha o parênteses, mas se não for seu caso, não durma não, tá certo? Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, ninguém está morto não. E Cristo te iluminará. Cristo te iluminará. Aqui nós somos irmãos como a lua, a grosso modo. Que só depois, tendo as aulas de geografia, que eu vim saber que a lua, atrás, né? No início, de que ela não tinha luz própria. Ela reflete a luz do sol. Ela reflete a luz do sol. Assim somos nós também. Nós não temos luz própria, mas nós refletimos a luz e devemos refletir a luz do sol da justiça, que é o Senhor. Então, irmãos, o crente não deve esconder sua luz. É uma influência visível. Deve colocar num lugar alto para que todos vejam. Não deve esconder os seus talentos debaixo do alqueire, que era um cesto que colocava ali, como se a chama quase que apagasse. Ou chegava a apagar, porque como vai ficar a chama acesa sem oxigênio?
não é num lugar fechado, era tendenciosa a apagar. Deve ser colocada no velador. Eu não sei quantos aqui, não vou nem pedir para levantar a mão, porque eu sei que muitas mãos se levantarão, exceto dos mais novos mesmo. Quem é que não lembra do candeeiro, né? Que na zona rural era colocado em lugar alto, às vezes numa tabuinha ali naquela casa, num suporte, e ali iluminava aquele cenário. Às vezes mais de um eram necessários que se fossem colocados. Mas percebemos, irmãos, então, que a melhor maneira de mostrar luz é através do testemunho de vida. A melhor maneira de você mostrar a luz do Senhor na sua vida é através do testemunho da sua vida. A sua vida deve ser uma Bíblia, uma escritura, cartas para o mundo, como diz as Escrituras. Por isso que nós sabemos a importância não apenas da conduta, mas a influência do testemunho de um modo geral. Essa palavra é muito mais forte do que a conduta cristã, que é importante. E em Filipenses capítulo 2, versículo 15, vamos ler juntos, Filipenses 2,15? Juntos. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Irmãos, nenhuma treva prevalece onde há luz. Nenhuma treva. Onde chega a luz, aquele ambiente que é escuro, ele se enche de luminosidade, por causa da luz que chega àquele local. E diz uma lenda que, é lenda, viu? Mas que reflete um ensinamento. Diz uma lenda que o sol foi convidado para visitar a terra. E aí os conselheiros, né, disseram para o sol: não vá não, a terra é escura, cheia de becos, ela tem lugares escuros, não é? Lá existem cavernas, desfiladeiros totalmente sem luz. E aí o sol não deu ouvidos, né, a esses conselhos, e foi até a terra. E quando ele veio à terra e retornou, aí perguntaram os conselheiros: e aí, sol, o que é que viu lá? Ele disse: eu não vi trevas nenhuma. Não vi trevas nenhuma. E está claro isso. Por quê? Porque trevas haviam. Mas quando o sol chegou, as trevas foram embora, foram dissipadas. Porque onde a luz chega, a treva não subsiste. Então, assim, irmãos, deve ser. Veja aqui que responsabilidade. E pela graça apenas, porque o apóstolo Paulo diz na Escritura: quem é idôneo para isso, irmãos? Para essa conduta, para essa influência? Só pela dependência do Espírito Santo de Deus. Só pelo Espírito Santo de Deus em nossa vida, refletindo luz de Deus, luz de Cristo, temperando a vida de gente, é que nós conseguimos cumprir essa missão. Então Jesus espera uma vida de testemunho autêntico, autêntico nossa. Por isso a vida cristã tem que ser vivida, e não apenas professada. E não apenas dizendo: eu creio. É bom dizer isso. Mas eu vivo isso que eu creio. Você está entendendo? Nós precisamos viver o que nós cremos. Porque senão, a nossa mensagem, ela será de boca, como diz um provérbio nosso, boca para fora. Incoerente com a nossa conduta. Falamos bem de que cremos, mas não vivemos ou não procuramos viver o que nós cremos. E quem é que nós vamos pensar que nós estamos enganando? A nós mesmos ou a Deus? Mas, irmãos, a terceira e última influência é a igreja como perfume. Essa é uma influência perceptível, porque assim como a primeira, o sal é invisível, a luz é visível, o perfume é perceptível, o bom perfume. Aquele perfume que uma mulher, porque os homens eu acho que não tem coragem de dar. O elemento masculino a gente conhece muito bem.
Pode ser, viu, exceção. Mas uma mulher tem condições de dar uma nota por um perfume desse tamanho, mas um perfume que ela coloque e ela diz: agora eu estou cheirosa. As mulheres fazem isso, né? E os homens, se querem dar um presente, quem sabe, mulher, cobra aí esse perfume caro aí, né? Não vou nem usar a expressão do perfume famoso. Olha o irmão Enoque aqui. Sale et sole, né? Sal e sol, tá certo a pronúncia, né? Não vou nem usar a expressão francesa, porque a França agora, um parêntese rápido, né, diz que a nossa carne não está sem prestar, não é? Eita, quanto a agricultura tem lutado, irmãos, aí, né? Está fora dos padrões, né? E eu estava ouvindo hoje de manhã, porque a gente tem que ouvir as coisas, né? Para poder ter conhecimento, e não apenas as coisas bíblicas, teológicas que nos apaixonam. De que é tão percentual pequeno, 2, poucos por cento que o Brasil tem de comércio. Mas fecha esse parênteses aí, porque o que nos interessa é a palavra, né? Que eles resolvam lá, né? Mas a dizer uma infâmia dessa, então não vou citar nenhum filme francês, sabe? Já citei, né? Porque não desmerece. Mas, irmãos, o que nos interessa aqui é esse texto. Leiamos juntos, 2 Coríntios 2, 14 e 15, juntos. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Não temos condição de tempo no momento, mas como o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem? É o seguinte, nós precisamos influenciar a todos. E uns frutos dessa influência, eles serão alcançados pela graça de Cristo e por Cristo unicamente. Não será pela nossa vida, não, porque ninguém converte ninguém, tá certo? Tiramos da nossa mente de que eu posso fazer a conversão. Não, eu sou instrumento, apenas um canal, uma ponte, não é? E também aqueles, lamentavelmente, que se perdem, os quais? Os que ouvindo, vendo a minha vida, vendo a palavra, a exposição do Evangelho através de minha vida, eles dizem: não, isso aí não quero não, estou muito bem aqui. São os que se perdem, lamentavelmente, porque não passam pela ponte que é Cristo Jesus. Irmãos, como é agradável sentir um cheiro bom, viu? Cheiro bom, não apenas de perfume, mas de uma comida cheirosa. Eu lembro, como já disse aqui, os sábados à tarde, domingos pela manhã. Domingo pela manhã a gente era acordado. E eu acredito que outras casas aqui, outros lares, lá atrás, né? Porque hoje a gente está almoçando muito fora, principalmente no domingo, e não há crítica nisso. Mas lá, eu e meus irmãos, nós éramos acordados, vamos dizer assim, com cheiro de comida. Ele invadindo os nossos quartos, que mamãe colocava lá, cedinho, no sábado ela adiantava alguma coisa, e que coisa boa era aquele cheiro. Assim como perfume. Alguém que passa, né, às vezes numa distância enorme, passa lá embaixo do apartamento da gente e diz: espera aí, que cheiro é esse? Quando vai ver, entra no elevador, não tem ninguém, mas o cheiro ficou lá, não é? Existem pessoas que exalam cheiro, irmãos, de violência, individualismo, mentira, falsidade, não é? De egoísmo, de contenda, de traição, de amargura, de ódio. Enfim, exalam um mau cheiro, o cheiro do mal. Esse não é o cheiro do perfume de Cristo. Mas nenhum frasco de perfume fechado, irmãos, ele vai exalar o cheiro, o bom cheiro do Evangelho de Cristo. Por isso que precisa estar aberto, estampado. Como é que sua vida está? Está fechada? Como um perfume, ou metáfora do perfume? Ou ela está aberta e a fragrância, ou ela está sendo usada, e outros estão sentindo o cheiro do Evangelho de Cristo, do poder de Cristo ao seu redor. Que não sejamos, aliás, um frasco fechado, irmãos. Que sejamos um frasco aberto. Um frasco a jorrar fragrância de vida que há em Cristo Jesus. E trazemos aqui algumas considerações finais, para que você nessa manhã, eu e você, nós possamos sair daqui mais conscientes, porque conscientes nós já devemos estar, da nossa influência, da necessidade em Cristo Jesus de nossa influência. Primeiro, a igreja é o sal da terra, a influência invisível.
Então deixe de aparecer, para que Cristo apareça e tempere a vida insossa de muita gente através de você. Primeiro. Segundo, a igreja é a luz do mundo, a influência visível. Então saia de debaixo do cesto, saia de debaixo do alqueire e vá para o velador, para que Cristo ilumine a vida de muita gente que está em trevas através de você. Essas pessoas sejam iluminadas. Terceiro e último, a igreja é o bom perfume de Cristo, a influência perceptível. Então destampe o vaso que é a sua vida, deixe-se quebrar como vaso de alabastro nos pés de Jesus, para que o perfume, o nardo puro, como aquela mulher que em algum texto é vinculada a Maria, não Maria mãe de Jesus, mas que ela quebra o vaso ali e unge os cabelos e os pés de Cristo, para que o nardo puro de Cristo exale em toda a casa, em todo lugar que você estiver e em todo lugar que você andar. Amém? Amém. Não posso ir mais em frente aqui. É aqui, mas não é o ponto final. Porque são as reticências do texto, da nossa vida, da nossa história, do nosso testemunho, que eu e você, nós daremos então andamento. Crendo, mas também vivendo. Oremos. Senhor, muito obrigado nessa manhã. Agradecemos, ó Deus, por tudo que fizemos aqui. Alguns, quem sabe, Senhor, que não entendem a importância do estarmos juntos, pode até nos chamar de doidos, loucos. Como é que a gente perde um sol bom lá fora, irmão? Senhor, como é que nos juntamos aqui dominicalmente? Parece que alguns, como eu já ouvi lá atrás, dizendo, é muito tempo. Não, Senhor, nós sabemos da importância de estarmos juntos. E quando nos debruçamos sobre a Tua palavra, Senhor, ó Deus, te pedimos que essa palavra não volte vazia, porque ela precisa ser alcançada em nossos corações, e que nós possamos recebê-la, Senhor, e praticá-la na dependência do Espírito Santo de Deus. Abençoa a Tua igreja, Senhor, que ninguém saia daqui com fome nessa manhã. Que, ó Deus, eu peço em nome de Jesus, e me empenhei para isso, para alimentar, para nutrir esse povo nessa manhã, nessa palavra. Que sejamos nós nutridos, Senhor, nela. E sejamos nós, ó Deus, abençoados por essa palavra. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém.